Quinto princípio, a responsabilidade humana, então. Já falei um pouco, mas vou falar melhor aqui. A responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelo que ele faz. Olha aqui, ó. Romanos 9, 11, 21. Deus é soberano e tudo foi escolhido antes da fundação do mundo. Ainda não eram nascidos os gêmeos ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Deus tem um propósito e ele elege antes de tudo. Ele não elege ninguém porque esse aqui é bom, porque ninguém é bom. A Bíblia é bem clara, bom só Jesus. Eclesiastes fala, entre os homens encontrei um, entre as mulheres nenhuma, significa nem Maria. Lógico que Maria é uma mulher maravilhosa, mas assim, perfeita não é. Não. Ela mesma disse, chamou Jesus de Salvador dela. Não. Então, ó, vou ler de novo, começar a ler de novo. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Aborreci aqui no grego significa odiar. Ele odiou Esaú antes de Esaú nascer e antes de Esaú fazer o bem ou o mal. Por que isso aqui? Porque num certo sentido aqui, Jacó simboliza os eleitos, os escolhidos, os salvos. Jacó simboliza os eleitos, Esaú simboliza os não eleitos. Ele odiou os não eleitos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já odiava os não eleitos. Por isso esses não foram eleitos. O texto aqui está bem claro. E são dezenas de textos que confirmam isso aqui. Que quem é salvo foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já estava determinado que Jesus ia morrer também. Na cruz. Então, como está escrito, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Antes deles ter feito o bem ou o mal. Antes deles terem nascido. Que diremos, pois? Aqui vem a resposta. Porque quando você lê até aí, se eu ler só até aí e parar, os justos, os santos, os perfeitos, os semideuses aqui da terra, eles vão dizer, mas isso não é justiça, isso não é justo, como que escolheu um? Então se você acha que Deus errou, então fala com ele para você ir lá no lugar dele. Para ele descer e você subir. Você acha que Deus errou? Você acha que Deus não é justo? Se você diz que isso não é justo, então você está dizendo que Deus errou. Se Deus errou, para ele descer e você suba lá no lugar dele. Se nós lemos até aí, só. Mas se nós continuarmos a leitura, nós vamos entender. Se quisermos entender, né? Versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Olha, Deus sabendo que o homem já ia questionar, ele já explica, né? A injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Versículo 15. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei. Não tinha como Faraó ser salvo, não tinha como Judas ser salvo, porque eles não foram escolhidos para ser salvo. Faraó foi escolhido para ser faraó, para ser perseguidor. Judas foi escolhido para trair Jesus, não tinha como ele ser salvo. Judas, na verdade, é o próprio demônio, é um símbolo do demônio. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então, o que acontece? Se eu tenho uma dívida, se eu tenho uma dívida, eu devo aqui R$1.000 para o Dryon. Eu tenho que pagar. Mas aí a Isadora fala assim,
Mas por que você pagou R$ 1.000 pro meu marido, para mim você não pagou? Ó, paguei para ele, para você eu não devo nada. Eu só devia para ele, por isso que eu paguei ele. Para você eu não devo nada, por que eu tenho que pagar? Né? Mas a ele eu devo, eu tenho que pagar para ele. Agora, o presente. Nenhum dos dois me deve nada. Mas eu decido dar um presente para a Isadora e decido não dar para o Dryon. Qual é o problema? Estou fazendo algum pecado? Estou pecando? Não, é o que o texto diz. A misericórdia é um presente. Então eu tenho misericórdia de quem eu quero. Eu não sou obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Não sou obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Continuando a leitura. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Aí ele fala, quem jamais pode resistir à vontade de Deus? De que ele está se queixando? Está se queixando do quê? Está reclamando do quê? Quem é você para reclamar de alguma coisa? Versículo 20. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, Deus é soberano. Faz como Ele quer. Mas isso não isenta a responsabilidade humana. Né? Eu já falei para vocês, Deus é soberano, escolheu Jonas para ir até Nínive. E Jonas não teve a opção de dizer não, mas Jonas, ele não tinha a opção de não ir, mas Deus permitiu a ele a opção de fazer da maneira errada. Então, por isso, nós somos responsáveis por nossos atos. Não? Então, não significa que porque Deus já falou que Ele é soberano e vai acontecer, que nós vamos ficar parados, esperando cair do céu. Ruth foi trabalhar. Ruth já tinha entendido o propósito de Deus, mas ela foi trabalhar. Foi colher espigas, e o texto ainda diz que ela trabalhou o dia inteiro. Ela deu duro danado. É duro danado é que é a minha expressão, né? Mas aí foi isso que o texto falou em outras palavras. Né? Ruth foi. Aí o que aconteceu? Ruth já sabia que Boaz era o seu resgatador. Porque existia a lei em Israel que quando uma pessoa ficasse muito pobre, um parente próximo que fosse rico poderia comprar de novo. Até se ficasse escravo, poderia comprar a liberdade. Ou se tivesse perdido a propriedade, poderia comprar a propriedade. Um parente próximo rico. E ela já tinha percebido. A sogra, na verdade, tinha percebido, as duas tinham percebido que Boaz era esse parente próximo. Boaz era esse homem rico que era o libertador dela. Boaz era o libertador. E aí o que Ruth fez? Noemi falou, esse Boaz já achamos o nosso libertador, não precisa fazer mais nada. Dorme o dia inteiro porque Deus já chama o libertador. Deus é que vai fazer. Esse homem vai te libertar. Não. Noemi falou para ela, você vai, encosta nele, deita nos pés dele. Entendeu? Naquele tempo isso era uma coisa, né, normal da cultura deles, não era algo, né, assim, perverso, não era algo, né, ruim. Vai, deita, cola nele. Quer dizer, em outras palavras, né, se arrumou, se pintou. Não, para que me arrumar? Posso ir com a roupa posso ir com o pijama? Deus já falou que é ele? Entendeu? Não. A Bíblia diz que ela se arrumou. A sogra falou para ela se arrumar. A sogra arrumou ela, botou a roupa mais linda, deixou ela linda. Que nem nos dias de hoje seria, fez uma progressiva, botou um longo daquele, um salto, um perfume daquele bem chique. Seria nos dias de hoje isso. E ficou na linguagem de hoje agradando Boaz. Ficou, você entendeu? Em outras palavras, trabalhando, fazendo a parte dela, mesmo sabendo que era ele. Ela sabia que era ele. Mesmo assim, ela obedeceu à líder, que era a sogra no caso, sua líder espiritual, obedeceu à líder e foi e batalhou pelo seu amado, pelo seu resgatador. Entendeu? Então depois Boaz casa então com ela,
né, e resgata. Então, então Ruth obedeceu a Davi. O homem é responsável, Deus é soberano. Deus falou que o povo de Israel, que o povo de Israel, que Jesus viria. Falou que viria o Salvador. O povo de Israel não creu, o povo de Israel não fez nada certo, o povo de Israel fez tudo errado, o povo de Israel teimou, estava tudo contra. E aí o que aconteceu? Por causa disso Jesus não veio? Não. Jesus veio porque a vontade de Deus é que prevalece. Mas o povo de Israel teve consequência por causa disso. Samuel vai na casa de Jessé e unge Davi. Fala, você vai ser o rei de Israel. E o que Davi fez? Ficou sentado esperando. Não precisa fazer nada. Deus já falou que eu vou ser o rei de Israel, eu vou ser o rei de Israel e pronto, acabou. Ficou em casa, dormindo. É isso? Não. Sabe o que eu imagino? Sabe o que eu imagino? Você fica pensando assim. Você fica pensando o seguinte. Cara, você raciocina aqui comigo. Raciocina comigo. O homem, 3 metros de altura. 3 metros de altura tinha o Golias. 40 dias vindo todo dia afrontar o exército de Israel. 40 dias vindo afrontar o exército de Israel. Você viu como que a soberania de Deus, ela gera fé, gera ousadia e dá vontade de trabalhar? Você vai ver agora. Provavelmente, quase certeza. Por que Davi, eu não sei, só Deus sabe o que estava no coração de Davi, mas é praticamente certeza. Por que Davi olhou para o Golias e falou, o exército de Israel não pode lutar com ele, mas eu posso. Por quê? Porque o exército de Israel não tem uma promessa que vai reinar. Eu tenho. Como Deus falou para mim que eu vou reinar, então é impossível eu ser morto. E não tem como ele me matar. Eu posso enfrentar ele. Porque Deus é soberano, Deus já declarou que eu vou reinar. Então eu posso enfrentar ele, porque é impossível eu morrer. Eu vou viver, não tem como ele me matar. Se ele me matar, a palavra de Deus não se cumpre. E Deus é soberano. Então Davi entendia que Deus era soberano, por isso ele teve fé para enfrentar o Golias. Prestou atenção? Quando nós entendemos na soberania de Deus, quando a nossa confiança está nele, isso nos dá fé para enfrentar as dificuldades. Mas o povo fala que é o contrário. Ah, mas se eu creio que Deus é soberano e a vontade dele não pode voltar atrás, então para que eu trabalhar? O povo entende ao contrário porque quer. Eu estou certo ou estou errado? Abraão, Moisés, por que eles... Amém. Louvado seja Deus, vamos ficar de pé. Põe uma musiquinha aí, minha secretária. Ai, ai. Então, irmãos, não existe essa história. Se Deus é soberano, se está tudo predeterminado, então eu não tenho ânimo para trabalhar. Muitos, quando entendem a predestinação, entendem a soberania de Deus, acontece isso mesmo. Mas a pessoa entendeu uma parte, ela não entendeu tudo, ela entendeu meio errado, entendeu? Se a gente entender bem certinho, entender corretamente, quanto mais você entender que Deus é grande, quanto mais você entender que a sua vida está nas mãos dele, mais ânimo para trabalhar você vai ter, porque mais fé você vai ter. O cara não queria me matar lá em Ubatuba, o traficante. O cara não queria me matar. Traficante. O que você acha? Se um traficante ameaça você te matar, o que você faz? Hã? Eu não tinha assim a certeza. Deus não tinha falado para mim claramente igual tinha falado a Davi. Mas eu não deixei. Eu não deixei de fazer as mesmas coisas que fazia. Continuei dirigindo a igreja, né? E eu falei, esse cara vai me matar? Eu acho que não, porque eu tenho tanta certeza que Deus tem um propósito na minha vida. Vou ser pastor. Na época eu não tinha sido ordenado ainda. Eu falei, Deus falou para mim que vou ser pastor, mas eu não tinha tanta certeza igual o Davi assim, não.
Mas mesmo assim eu confiei nisso. Falei, não é possível que ele vai me matar, pô. Mas Deus me escolheu para ser pastor, cara. Desde que eu me converti, eu tinha certeza que ia ser pastor. Esse cara vai me matar, não vou ser pastor? Como é que vai ser? Entendeu? Foi isso que me deu fé. Senão, de repente, eu tinha fugido de lá, cara. O traficante. Você sabe que é traficante. Fala que vai te matar. Aí tem irmão que mora na rua pra frente da casa dele. Você tem que passar na frente da casa dele. Hã? Quando nós entendemos a soberania de Deus, o propósito de Deus, que Deus tem um propósito na nossa vida, nós ficamos mais fé, mais ousadia, mais amor, mais disposição para trabalhar, porque nós temos a certeza que o nosso trabalho não é perdido. Saia do seu lugar, vem aqui à frente para nós fazer uma oração. Vem aqui à frente. Dê as mãos aqui, faça uma. Glória a Deus. Isso, deem as mãos aí. Vamos fazer uma oração juntos. Eu creio que o homem, ele tem dificuldade em entender a palavra, por quê? Porque a verdadeira palavra, a verdadeira interpretação da Bíblia, se cada domingo, cada sexta-feira, você entender um pouquinho da Bíblia, mas entender corretamente, se cada sexta-feira, cada domingo, você entender um pouquinho da Bíblia, a cada domingo, Deus vai ficando maior e mais santo, e você vai ficando menor e mais podre, mais pecador, mais verme, vai aumentando, entendeu? Mas por que o ser humano tem dificuldade de entender? Porque ele não quer diminuir assim tanto. A Bíblia diz que ele cresça e eu diminua. A palavra de Deus verdadeira, ela faz Deus crescer e nós diminuirmos. Mas o homem não quer isso. Seja ele crente ou o que for, né? Ele, na sua grande maioria, ele não quer diminuir. Ele quer crescer. Porque até foi ensinado nas igrejas que agora que ele veio, ele vai ser alguém importante. Quando deveria ser ensinado que agora que ele veio, ele vai descer, ele vai diminuir, ele vai entender que ele é um verme, um pecador, um estrume.